Nessa vida nós precisamos fazer o que é certo. Uma pessoa de bem, ela encontra uma verdadeira satisfação nisso. Quando ela age corretamente, segundo a sua consciência, ela se sente bem, se sente em paz, se sente leve, porque a leveza está relacionada a estar em paz com a sua própria consciência. Os relativistas, eles debocham, eles ironizam disso, dizendo, tá, mas o que é certo? O que é errado? Quem é suficientemente instruído para estabelecer o que é certo? Porque para um relativista, tudo pode ser certo, como pode ser errado. Mas isso porque os relativistas, eles não partem de um fundamento sólido. Os relativistas, eles não se conhecem suficientemente, eles não descobriram ainda os alicerces da vida, então tudo é válido. Eles agem conforme as necessidades circunstanciais do momento, ou seja, as contingências. O que vale para um relativista são as contingências. Tudo é contingente. E nesta contingência não existe uma verdade, não existe um padrão. Tudo acaba se dando ao acaso, porque as contingências, elas são apenas as consequências, são os efeitos e não as causas. E uma pessoa que procura agir conforme a sua consciência, para que possa estar em paz consigo mesma, ela não se preocupa com os efeitos das suas ações, mas sim com a causa em si mesma, em fazer o que é certo, pouco se importando se isso traz felicidade ou se isso traz amargura. Porque muitas vezes agir corretamente é nós agirmos contra os desejos que estão nos dominando naquele momento. É nós passarmos por cima dos nossos próprios desejos em prol de uma vontade maior, uma vontade espiritual. E é nesta vontade maior espiritual que estão as causas das ações. Né? E o relativista, ele não consegue encontrar isso dentro de si. Então o relativista, ele vive apenas na superfície de si mesmo, na superfície. Ele não vive no ser, ele vive nas aparências, na superfície, onde tudo são contingências, onde tudo está envolto num vai e vem de sensações passageiras. E é claro, lá não pode existir verdade. Lá nada é duradouro, porque tudo passa. Então o relativista, ele é superficial e por causa da sua superficialidade que ele não consegue chegar a uma compreensão da verdade, que somente pode ser compreendida quem é profundo, né? Quem é profundo. A pessoa, ela precisa cultivar a sua vida interior, ela precisa ser introspectiva, ela precisa ouvir a sua própria intuição, ela precisa estar em silêncio consigo mesma em alguns momentos para identificar estas causas espirituais dentro de si, as verdadeiras causas, onde estão os fundamentos da vida. E quem encontra isso, ele não é relativista, porque ele encontra fundamentos sólidos em sua vida, fundamentos duradouros, que não se modificam de um instante para o outro, porque estes fundamentos estão pautados nas próprias leis da vida, as leis espirituais, a vontade de Deus que perpassa todo o universo. E é preciso ter vida interior para se abrir para isso. É preciso aprofundar-se no conhecimento do seu ser para ter uma compreensão razoável sobre toda essa questão. E quem promove uma vida, quem tem uma vida mais introspectiva, ele acaba chegando ao conhecimento de todas essas coisas. E ele então recusa o relativismo, porque o relativismo não faz sentido para uma pessoa profunda que encara a vida a partir das causas imutáveis. Causas imutáveis que conferem uma ordem à existência.
Algo que os relativistas realmente não conseguem experimentar porque vivem na superfície de si mesmos. Eles são escravos dos seus desejos, desejos passageiros que vêm e vão e os abandonam à solidão. E assim que os relativistas estão abandonados à solidão, eles já logo se agarram a um outro desejo e assim eles vão vivendo de desejo em desejo. E tudo isso imerso no âmbito da superficialidade e da transitoriedade, onde realmente não pode existir uma verdade. E é por isso que os relativistas zombam, né? Quando alguém fala que fazer a coisa certa é o que confere a maior satisfação ao ser humano. Porque para um relativista não existe a coisa certa. Existem apenas essas transitoriedades referentes à superfície do ser, né? Assim, os relativistas, eles vivem assim na casquinha da cebola, na parte externa do ser. Enquanto que uma pessoa mais desenvolvida espiritualmente, ela consegue mergulhar nas profundezas do seu ser, onde estão as próprias causas da existência. Não no ser humano, né? Porque as causas estão na própria vontade de Deus. Só que o ser humano, ele tem dentro de si um espelho que reflete a vontade de Deus na própria consciência do ser humano. E quando ele se torna mais introspectivo, mais profundo, ele consegue ver o reflexo da vontade de Deus dentro de si. E quando ele percebe essas coisas, ele passa a ter um fundamento sólido em suas ações, em seus pensamentos. E assim o ser humano ele se capacita a promover escolhas duradouras, escolhas que duram ao longo de uma vida toda. Essa é a grande diferença entre os relativistas que vivem apenas na superfície de si mesmos e aqueles seres humanos que se aprofundam no seu ser e que chegam a conhecer o reflexo da vontade de Deus que está dentro de cada um, em sua consciência. E os relativistas, eles zombam disso porque eles são superficiais e eles não conseguem perceber isso dentro de si mesmos, porque vivem na superfície de si mesmos. Não prestam atenção na sua vida interior, nem a cultivam, não procuram desenvolver a vida interior, porque vivem apenas para os desejos rasteiros. Eles vivem apenas para as questões corporais e não espirituais. E quem vive apenas para a casca, para a aparência, ele não se desenvolve, ele não acredita na ideia de uma verdade, porque tudo é transitório e passageiro neste mundo das aparências daquele que vive na superfície de si mesmo, e não ancorado na vontade do seu núcleo interior, que por fim é um reflexo da própria vontade de Deus. E uma pessoa que se aprofunda na vida interior, ela encontra a satisfação, a verdadeira satisfação em fazer o que é certo nessa vida. E isso faz sentido para ela. Para uma pessoa desenvolvida, faz sentido sentir felicidade ao fazer o que é certo, porque uma pessoa assim, ela se torna consciente acerca das suas faculdades, das suas capacitações, dos seus talentos inatos, dos seus dons. O ser humano, ele tem dentro de si uma série de instrumentos que ele precisa desenvolver ao longo da sua vida para podê-los utilizar, para poder utilizá-los de forma adequada. E quem faz isso se torna uma pessoa reta, uma pessoa profunda e procura fazer o que é certo e encontra a felicidade e a satisfação nisso. Por mais que os relativistas debochem e riem disso, dizendo que isso não é possível, né? Afirmando que não existe certo e errado, né? Que tudo pode ser certo ou tudo pode ser errado. Claro, os relativistas eles não conhecem essas coisas, porque são superficiais e não se aprofundam nessas questões. Daí o mais fácil realmente para essas pessoas é recusar o que elas não conseguem compreender.
É isso que os relativistas fazem. Eles recusam tudo isso porque não conseguem compreender isso. E por quê? Porque são superficiais. Então é mais cômodo rir de quem é profundo. É cômodo chamar de ultrapassado, de retrógrado, aquele que vive segundo outros conceitos, outras concepções que são completamente diferentes dos modismos que são adotados pelos superficiais. Mas uma pessoa de bem, ela procura fazer o que é certo. E isso está na consciência de cada um. Mas para isso é preciso ser mais introspectivo, levar uma vida mais silenciosa para identificar isso dentro de si. Quem vive apenas para as aparências, ele não consegue identificar isso, porque vive apenas para coisas passageiras que vêm e vão e não agregam nada ao ser humano. E assim vivem os relativistas. Fazer o quê? Né? Vivem apenas na superfície de si mesmos. Mas se o ser humano se interiorizar, se ele desenvolver a sua vida interior, ele consegue descobrir o que é certo fazer nessa vida. E isso se torna a sua fonte de felicidade. Porque nada melhor do que fazer a coisa certa, fazer o que é certo e sentir-se em paz consigo mesmo. Esta é certamente a maior felicidade que pode existir nessa vida. Os relativistas é que deveriam rever os seus conceitos, se tornarem um pouco mais profundos e menos superficiais, para que eles pudessem também experimentar todas essas coisas. Eu tenho certeza que eles deixariam de ser tão rancorosos, porque o que move os relativistas é o rancor e a sua própria sensação de impotência diante da vida. É um rancor que faz com que critiquem aqueles que vivem segundo outros conceitos. Conceitos que são duradouros e perenes e completamente diferentes dos modismos que gerenciam as vidas dos relativistas, que vivem apenas para os modismos e as coisas passageiras. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!